Salve Brasil, salve mundo inteiro, né? Mais um episódio do FPS Podcast. Eu me chamo Léo Lourenço, estou muito feliz de mais um episódio aqui com minha amiga Giovana. E aí, Gil? E aí, Léo? E aí, galera? Bem-vindos. Olha, a gente tá num ritmo muito massa. Estamos com um pessoal muito legal aqui também. E vamos apresentar, né? Por favor, manda a casa sua. Quem tá aqui com a gente, Manuela Figueira, nossa coordenadora, e Eduardo Vasconcelos. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer nosso. Vai ser um bate-papo muito legal sobre o mercado de odontologia, né? Fala sobre todo esse universo. Os estudantes procuram muito o nosso curso e que bom. Vocês vão estudar muito aí, galera, em relação ao que vocês fazem. Gil, por favor, manda a casa. Olha, já que estamos em casa também, queria conversar com o Dr. Eduardo. Primeiro, quem é você? Qual a sua história com a odontologia? Com a graduação? Com a área científica, por favor? Gil, eu venho de uma família de dentistas. Meus tios avós são dentistas, meu pai e minha mãe são dentistas. E aí eu fui o primeiro da linhagem, que eu digo, são 7 irmãos, eu fui o primeiro e não podia fugir muito à regra. Meu avô era dentista daquela época do consultório de pedal. Acho que vocês nem sabem o que é isso. Não. Quem está ouvindo a gente nem procura aí no Google, dê um Google aí, pesquisa aí o consultório de pedal, como é que era. E a gente viu o quanto evoluiu a odontologia. Vendo a família de dentistas, meu pai queria que eu fosse cirurgião bucomaxilo, como ele é. Meu pai opera no Getúlio Vargas, opera em vários hospitais particulares. Massa. E eu desviei um pouquinho do caminho do meu pai. Eu disse, meu pai, eu quero trabalhar na reabilitação, quero trabalhar na clínica. Paciente que está banguelo, está desdentado ali. Eu quero recuperar o sorriso desse povo daí. Ele reclamou um bocado, mas foi um caminho bem acertado que eu fiz. E para além disso, Manu sabe, o Conselho Regional de Odontologia, né, que foi um desafio enorme, que é colocar a entidade, que o Conselho é um órgão público federal, aquela coisa mais travada, mais séria, no dia a dia da gente, que faz a odontologia, que vive do consultório odontológico e que faz a odontologia com prazer. Porque quem faz a odontologia com prazer, estudando, tem resultado bom. Ai, que legal. E Manu já está aqui em casa, por favor, também dispensa apresentações, mas apresente-se também. Né? Eu comecei, na verdade, na minha família, assim, do lado de mãe e de pai, não tem nenhum dentista. Mas eu tenho do lado do meu pai, gente da área de saúde, e que me inspirou muito para seguir na área da saúde. Mas depois eu posso até contar que eu decidi fazer odontologia por causa de um trabalho da escola. Que legal, nossa. Conta, isso é legal. Que isso aí? Os extremos. Então, foi um extremo, porque, tipo, como eu gostava de saúde, tinha tudo para, de repente, eu seguir a área que era a área da medicina, que tinham pessoas da minha família dessa área. Apesar de que meu pai é da área de administração e minha mãe é da área de... Foi da primeira turma... Eita, vou falar várias... A idade da sua mãe. Da área de computação... Da Federal, da UFPE. Então, assim, ninguém era da área de saúde, né? Nem meu pai nem minha mãe. Mas teve essas influências. Tinha tios, né? Na família, E aí, foi na 7ª série, porque eu queria ser arquiteta antes. Sim. Mas foi na 7ª série. Eita, não tem mais 7ª série, meu Deus. Mas é por aí, nesse caminho. 8º ano, né? Hoje em dia, que eu fiz uma feira de ciências sobre dentes. Eram 6 pessoas do grupo e 4 são dentistas hoje. Não é impactante. Pô, legal. Das 6 do grupo, 4 são dentistas. Que legal. Então, aí, eu me apaixonei pela odonto aí. E as minhas experiências com o meu dentista, que eu tive ortodontista, foram muito positivas. Acho que também influenciou nessa minha decisão. Sim. E aí, ao longo do tempo, eu fui na faculdade... depois eu conto essa trajetória, fui desviando meus caminhos e hoje eu estou aqui na coordenação. Também não abandonei ainda a parte clínica, porque eu estou lá no IMIP também. E estou aqui. Que legal, são histórias bem expressivas, né? De família, desde cedo e tudo mais. Essa escolha influencia, né, Léo? Total. E, Eduardo, quais foram as tuas dificuldades, assim, os desafios na graduação? Você já sabia que ia ser dentista pela sua família, mas foi simples, foi complexo? Como é que foi aquele momento na faculdade? Na faculdade, eu fui da Universidade de Pernambuco, Sim. Que é a estadual, era lá em Camaragibe na época. A primeira coisa era difícil acesso, a gente tinha que pagar o Tabatinga para sair. Eu morava em Candeias com meu pai. Nossa! Para ir lá, era uma viagem todo dia. Dividir carona com os amigos, rachar gasolina. A gente ralava muito para estar lá. E por ser uma universidade pública, o currículo era muito engessadinho, sabe? Tem uma formação muito boa, inegável, mas assim, muito engessado. A gente sentia falta, na época, a gente formou muito tecnicista. Sim. Cadeira de gestão, cadeira de empreendedorismo.
abrir os olhos para outras áreas da odontologia que faltava ali no curso de graduação. Já falava de empreendedorismo na época que vocês se formaram? Era necessário, não se falava. Eu senti falta disso, foi uma dificuldade que eu tive quando eu me formei. Eu tive que aprender depois que eu me formei. Na prática mesmo. Porque quando você monta consultório, você vira empresário. Total. Mas eu também... tu tem uma história que tu já contou até para os nossos estudantes uma vez, que ele falou que foi de DA. Então, ele tem essa vivência, né, na faculdade. Desde a faculdade que eu brigava, dar um exemplo, pela água no corredor. Tipo, ó, tá faltando água no corredor para os alunos. Tipo, não era briga pela reforma universitária, era para melhorar a vida da gente. O básico. E aí a gente assumiu o Diretório Central dos Estudantes da UPE, como um todo, foi o único presidente de odontologia a assumir. E aí eu criei uma noção de gestão, a importância da gente sair da bolha de só da odontologia. Interagir com a físio de Petrolina, interagir com a enfermagem do Recife, com a administração da Politécnica, e a gente começou a construir, assim, eu comecei a construir relações que eu carrego para a vida toda, e comecei a entender de gestão, que a odontologia, quando você faz, não vai achando que é chegar, montar seu consultório e ganhar dinheiro, não. É muito mais coisa, né? Muita, você tem que ter muita relação, entender de empreendedorismo, entender de se colocar nos lugares. Essa cara já entrega, né? Assim, porque a gente... É muito leigo falando, o dentista monta o consultório e é isso. Mas tem todo um quê por trás, né? Exato. A sua formação influencia também. Total. Com Caiu aqui o certeza. bonequinho. Eduardo, e depois você se formou, logo você abriu seu consultório, você foi trabalhar em consultórios, hospitais. Como é que foi a tua trajetória? Quando a gente está na faculdade, a gente acha que vai sair 100% formado, né, Rafa? Sei de tudo. Não tem essa ilusão. O aluno é que faz o curso dele. Por melhor que seja a instituição, e a FPS é uma instituição que a gente sabe que é de excelência aqui em Pernambuco. Eu até brinco com o Manu, dizendo, vocês são uma das ilhas de excelência, são vocês aqui dentro. Mas quem faz é um aluno. Se o aluno quiser se dedicar, ele vai sair formado, muito bem formado. Mas quando ele entrar no mercado, não vai ter mais o professor do lado para dizer, olha, assim, é você, eu, paciente. Meu primeiro emprego foi numa urgência 24 horas. Quer dizer, você imagina o que é. Plantão, né? Plantão 24 horas. Vinha paciente que levou coronhada na cara e o dente avulsionou. O dente caiu, para quem não entende, avulsionou. O dente caiu. Você tem que reimplantar o dente, limpar tudo, esplintar, que é colar com fiozinho os dentes. Enfim, N exemplos. Criança com dor de dente de 3 da manhã. E criança não colabora na sua cadeira, não, entendeu? Você tem que entender como é que contém uma criança para poder resolver aquele problema dela. Nunca gostei da odontopediatria, viu, mano? Me desculpa, eu sei que você gosta, mas não era minha praia. Mais trabalhoso, né? Criança pra muito conter, mais né? trabalhoso. Mas assim, tem colegas minhas da faculdade, Karen mesmo, hoje ela é odontopediatra, realizadíssima com a odontopediatria. E um consultório lindo que ela tem aqui. E eu vi que, assim, quando você é apaixonado pela área, estuda, se dedica, dá certo e funciona bem. Que massa. E a gente já está entrando em vários assuntos sobre as áreas da odontologia, né? Vocês falaram, Eduardo falou sobre iniciar na clínica, né? Também Manu atua na clínica. Qual as principais áreas da odonto que realmente vocês veem que as pessoas procuram mais? Mas isso não quer dizer que não existam outras também, né? Eu acho que, pelo menos, a minha área clínica é ortodontia, que é aparelho, né? Vocês sabem. E eu estava fazendo até uma busca, até no site do conselho, para a gente ver o número de inscritos. Eu acho que ganha, né? A ortodontia, que é essa especialidade de aparelho, em relação ao número de dentistas que seguem essa área, é muito grande. Porque são especialidades bem tradicionais de existir, assim, na profissão de odonto. Comuns, né? Comuns. Mas, mais recentemente, a gente tem áreas novas. A área da harmonização, as habilitações que a gente chama de laser terapia, tem as práticas integrativas e complementares, que esse nome aí por exemplo, quando você quer incorporar, por exemplo, você pega as áreas de acupuntura e aí você agrega isso no seu atendimento odontológico, sabe? Isso é um exemplo. Que massa. Aí é bem, assim, são áreas bem inovadoras. Só para complementar o que o Manu falou, a odonto hoje ela tem mais de 20 especialidades. Daí você tira o leque de atuação. A harmonização orofacial é a mais recente, que é quem deu visualização assim, para a odontologia, que o dentista não é só boca, não é só dente. O dentista ele faz verdadeiros trabalhos
Não vou dizer cirurgia plástica, porque é uma área de atuação do médico ali. Mas verdadeiro trabalho de reabilitação da face do paciente estética, que quem der um Instagram aí nos principais dentistas que fazem harmonização aqui em Pernambuco, no Brasil, vocês vão ver o trabalho lindo que é feito. Inclusive, um que eu não sei nem se eu posso citar, que foi Gretchen, foi um dentista que refez o rosto dela. Ela vinha com o trabalho de PMMA, uns trabalhos no rosto que não estavam tão legais, e um dentista lá de Minas Gerais foi e refez o rosto dela. Foi uma evolução absurda. E foi um dentista que tratou o que não estava tão legal antes, entendeu? Além da harmonização, que é a vedete hoje no mercado, tem a área de implante, que é muito necessário. Por incrível que pareça, o Brasil continua um país de desdentados. É mesmo. né? Banguelo. Infelizmente. Infelizmente, a gente, assim, não se orgulha, né, disso. Claro. A gente até se compromete com isso, né? Até, mas... Mas é uma realidade que é um mercado de trabalho amplo, parte de implante e odontologia digital. A gente, hoje, vive o futuro. Tipo, não é a odontologia digital é o futuro da odontologia, não. É o presente. A ortodontia, você sabe. Tem um negócio chamado aparelhos invisíveis, alinhadores invisíveis, que não são invisíveis, são aquelas plaquinhas de acrílico que a gente vê na internet. Isso aí já é um futuro presente na odontologia. Parte de prótese, você está planejando próteses no computador. Eu pego o seu sorriso, escaneio, igual a gente escaneia um papel, igual faz um escaneamento 3D e faz aqueles bonequinhos 3D. Você escaneia e planeja tudo virtualmente. Que massa. Ou até um colega seu que está morando no Canadá, escaneia, manda o arquivo para você e você imprime aqui. E aí faz uma reabilitação. Quer dizer, é uma incrível. nova lógica da profissão. E não só de dente, de cirurgia bucomaxilofacial. Você pega uma coisa que era impossível de se fazer. Um paciente idoso, de 80 anos, que não tem como você fazer um enxerto ósseo grande nele, não tem mais osso para botar implante e fazer a peça fixa. Colocar ele no bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia grande vai dar trabalho. Tem umas cirurgias prototipadas que também pega a tomografia, escaneia o paciente e já vem as plaquinhas de titânio para encaixar no osso, para colocar o dente no mesmo dia. Quer dizer, tem um campo de trabalho na odontologia para quem quiser estudar e quem quiser estar na ponta, que vale muito, muito a pena investir. E a tecnologia ajuda, né? Então, é porque odonto, a gente pensa assim, né? Como você diz, né? Não, porque eu não sou da área, mas assim, quando você vai para um dentista, você normalmente vai para cuidar não só de uma dor, né? Que tá doendo o dente, mas também para melhorar o sorriso, que é essa parte mais estética. E a gente tem uma influência muito grande dessas tecnologias. Porque, justamente, se você desenvolve um aparelho que facilita esse processo, que vai causar menos dor, aí facilmente ela muda um pouquinho o mercado de trabalho do dentista. Então, a gente sofre essa influência também muito dos produtos da área e da tecnologia para o mercado de trabalho. Manu, duas coisas que você falou aí que eu esqueci de citar. Uma foi na PICS, que é a prática integrativa complementar, que é a homeopatia, a acupuntura na odontologia. Está surgindo um debate aí agora que chegou para a gente do Conselho Regional, que é o uso do canabidiol. A ANS liberou para dentista e para médicos o uso. Para dor, no caso. Então, a dor. aí é que a gente chegou agora, não tem 15 dias para o Conselho Regional esse questionamento. A gente está com a Procuradoria Jurídica se estudando sobre o tema. Quer dizer, é uma área da PICS que vai ser trabalhada. A gente sabe que fora do país isso é bem avançado. No país vai ser discutido. Outra coisa, você pode ser dentista e estar trabalhando no hospital. Foi o exemplo que eu falei do meu pai. Ele é cirurgião bucomaxilo e só opera em hospital. A vida dele é operar trauma. Entendeu? Não tem outra coisa. Também tem dentista que trabalha com odontologia hospitalar. É o dentista que está na UTI, trabalhando com o paciente, evitando que ele tenha infecção e que ele piore o quadro dele. Trabalha em conjunto com a equipe médica da UTI. O IMIP é um dos hospitais que tem esse exemplo de ter odontologia hospitalar aqui de excelência no estado de Pernambuco. São várias áreas, minha gente. Esqueça que a odontologia é só tampar dente. Não é só isso, não, tá? Isso aí é o basicão que você tem que saber quando você se forma. Mas, assim, é um leque de opções no mercado de trabalho para você trabalhar que vale a pena. Que massa. Tu já tinha ouvido falar isso? De odontologia hospitalar? Não, assim, mais ou menos, né? A gente que vai no dentista, assim, não entende também a complexidade. E aí, eu acho que entra muito no que vocês falaram também sobre ter esse cuidado com a saúde bucal para melhorar a qualidade de vida, né? E como é que isso influencia, assim, de cuidar melhor da parte, não só do sorriso, né? Mas da parte da saúde da boca também. Como é que isso influencia na qualidade de vida? A gente estava falando do Esporte Clube do Recife agora mais cedo, não foi? Isso! Vamos falar sobre a odontologia do esporte. É um negócio que a gente nem... É uma área. É uma área, uma especialidade. Esporte? A odontologia do esporte. Não do Esporte Clube do Recife, a odontologia do esporte, tá? A odontologia esportiva. Aumenta o rendimento do atleta.
vários jogadores de futebol Eu já vi estouravam esse lesão em comentário. joelho, estouravam lesão em quadril, e o fisioterapeuta trabalhando em cima, medicação, Era um dente. gelo, e os caras não sabiam o que era. Era um foco infeccioso. Uma inflamação que estava no dente que liberava mediador de inflamação no corpo todo, e como o cara sobrecarregava o joelho, sobrecarregava Só alguma sentia dor no Genial. joelho. não, isso, estourava, cara. porque ficava aquele. Lá vai eu falar coisa técnica agora, né, pessoal? Me desculpe. Ficava aquele mediador de dor, a inflamação, dor, a ficava dor. dor no corpo todinho. E estourava no joelho, estourava na articulação, que ele sobrecarregava mais. Aí tratava aquele foco, resolvia. Aí quando você vai aprofundar, não é minha área de atuação, tem uma câmara técnica específica no conselho para isso, do doutor Ari Nunes. Os caras se aprofundam muito conhecimento, você fica impressionado, lutador de MMA e por aí vai. Doutor Ari, a gente convidou até aqui para uma abertura de semestre da gente. A gente sempre faz, né, uma ação com um convidado de uma área da odonto. A gente chamou ele uma vez, os estudantes ficaram encantados com a área, porque não é uma área muito conhecida da odontologia, Sim. né? Mas ela tem avançado bastante. E aí, como a gente está aqui com os outros cursos de saúde, a gente tinha até um projeto de extensão, Léo, que no momento ele não está ativo, mas ele sempre está sendo retomado, que era o Gol de Placa. Sim, sim. E aí a gente pensou em tipo, incluir essa, assim, na verdade, trazer a odonto para isso, assim, e utilizando até nossa clínica como um espaço. E aí os estudantes, assim, você consegue enxergar a odontologia de uma maneira mais ampla, e não só essa que você trouxe, Giovana, em relação a hipodentista, tratar a dor. E a qualidade de vida de um atleta de alto rendimento também é beneficiada por isso. Influencia, né? E, lógico, tem outras áreas, porque se a gente for falar de qualidade de vida, a gente entra em outras áreas também novas, que é o dentista do sono, né? Que é uma outra área. Gente, quanta Do coisa a gente sono. tá descobrindo. O quê? Como assim? Como assim? Explica pra gente. Como assim isso do sono? Então, você tem o ronco, né? É. E tem a apneia do Sim. sono, que aí são condições diferentes. O dentista, ele atua nessa equipe interprofissional, multidisciplinar também. Que legal. E aí ele consegue beneficiar alguns casos de pessoas que têm apneia com um tipozinho específico de aparelho, por exemplo. E isso influencia diretamente a qualidade de vida. Outra coisa, a dor. Não a dor de dente, mas a dor que a gente chama a disfunção temporomandibular. Eu vou falar os nomes, mas... É o bruxismozinho. O bruxismo que tá com aquela dor na sim. articulação, no músculo aqui. Acho que Aquela dor na articulação, justamente, perto do ouvido. Pode dar dor de ouvido, pode dar dor de cabeça, pode dar dor em toda a parte do pescoço. Né? Cabeça e pescoço. Né? Então, isso é uma outra área da odontologia. Então, eu tô falando de... Porque a estética também tem a ver com qualidade de vida. Eu tô falando de verdade. dor. Que não tem Tô falando como passar, da né? dor que não existe, que é a dor do bem-estar, que a gente, para promover saúde, né? A estética também passa por isso. E aí, assim, as áreas são... Infinito. só uma da odontologia hospitalar que eu acho importante aí ressaltar, pra vocês terem ideia, aqui no Mestre Vitalino, em Caruaru, o diretor é Marcelo Cavalcante, ele é um dentista, inclusive, é o diretor do hospital, o Mestre Vitalino, e ele conseguiu mostrar que o tempo médio de internação de um paciente na UTI era 16 dias. Baixou para 11 dias, depois colocou um dentista na UTI. No time. Mas E aí, isso... por que isso aconteceu? Diminuiu em torno de 20% do uso antibiótico. Por que isso aconteceu? Se diminuiu o uso antibiótico, e como é que o cara ficou bom mais rápido? Porque aquele foco infeccioso estava no teu dente, que estava na gengiva, aquele problema que você estava, ele tratou. E aquilo ali deixou de contaminar a tua via respiratória e tu tivesse uma alta mais rápida. Quer dizer, isso é qualidade de vida também. Imagina que tá com um parente internado, entubado. Como é que você vai saber também, né? Quer que ele saia logo. Tipo, um médico, ele não tem esse preparo para ver isso. O enfermeiro não tem. Ele pode até passar um cloroxidina para limpar a boca ali, mas ele não vai ver aquele foco infeccioso, que muitas vezes é uma bolinha que fica drenando na boca do paciente e o paciente está cultivando aquilo ali, ó, há anos e não sabe o que é. Sabe. Que massa. Assim, nitidamente vocês são apaixonados por que vocês fazem. E eu tô impressionado também, né, com esse leque Menino, de do sono foi possibilidades. demais. Mas uma pergunta bem básica, mas é importante para quem quer fazer odontologia e até a mãe também em casa para cuidar dos seus filhos. Qual a função da odontologia em nossas vidas? Função da odontologia é reabilitar a população, reintegrar a sociedade, devolver a autoestima e, principalmente, a gente tem a área da saúde coletiva. Promover a saúde. Promover a saúde, né? Promover a saúde primeiramente, tá? Em alguns países do mundo, a odontologia é uma especialidade da medicina. Tá. Aqui no Brasil, a gente é separado da medicina. Tanto que o Brasil exporta dentistas para o mundo. E são dentistas de excelência. Então, fora o dentista, ele é médico, é isso? Alguns Em países, alguns países, sim. para fazer odontologia, você faz medicina antes e uma especialização. Especialização Como se fosse oftalmologia. Você Sim. fez medicina e depois Sim, fez oftalmo, entendeu? Você fez medicina e legal. faz a odontologia aí depois. Por isso, no Brasil, a gente tem dentistas que são tipo exportação. A gente brinca, mas é verdade. Sim. O cara faz 5 anos de graduação
num curso bom, se dedica, depois ele faz mais 2 de especialização, ou mais 4 de especialização, quer dizer, 9 anos só estudando odontologia. Nossa, velho. Quando ele entra no mercado, para qualquer lugar do mundo, esse cara vai ser muito bom, desde que ele estude. Sim, claro. E sobre estudo, isso que a gente pode falar também, dentro da graduação, vocês já citaram que é importante o estudante entender que existem áreas diversas. O curso de odontologia, ele aborda especificamente o quê? Assim, desde o primeiro período, no primeiro dia, o estudante ele vai entender a anatomia da boca, como é que funciona, até o final, né? No caso dessa parte de gestão, que vocês já falaram. É comigo. A gente tem aquelas coisas de leis, o que é que um dentista precisa saber para ser dentista, né? Que se não estiver seguindo isso, não pode. Então, existe realmente muita parte prática nas clínicas, né? Muita parte prática no SUS, porque a gente é formado para o SUS, nosso compromisso é formar para o SUS. Sim. E tem, né, essa parte, como você disse, a parte básica, que é a parte da anatomia, mas a gente não vê a parte básica isolada, a gente vê sempre ela contextualizada, né? Vê a anatomia, vê a parte de farmacologia, que é a parte de prescrever medicamentos. O dentista, ele é um profissional que pode prescrever remédios, né, para a população, tem essa responsabilidade. E tem a parte da formação geral, porque a gente precisa, para a vida, né? Para a vida, a gente precisa também ser um bom administrador do tempo, sim, das equipes. Então, a gente, dificilmente, apesar de a gente trabalhar normalmente, né, com o paciente lá na cadeira, na maior parte das vezes, a gente tem sempre, no mínimo, uma pessoa, que é a nossa auxiliar. Então, a gente já é uma equipe de 2, mas Então, a gente precisa também estudar essas outras áreas, além das áreas técnicas e dessas áreas da biologia. A gente precisa ter uma visão bem ampla, assim, de formação. E com o paciente em si, né? Qual a importância de lidar, assim, de entender? Eu acho que... Comunicação, né? A parte também, essa parte das relações, a gente também precisa se dar. Manu, tocasse num ponto muito importante, que é essa questão da relação interpessoal, que a gente na faculdade muitas vezes só aprende o tecnicismo, que é fazer, e tem que ter uma cadeira de gestão, tem que ter uma cadeira de empreendedorismo, dessa questão da relação interpessoal. Porque, querendo ou não, quem trabalha em consultório particular, que vai ter sua clínica, vai fazer um processo de venda, vai tratar a saúde do paciente, mas vai ter que saber vender o tratamento de saúde. E a gente vê de muita recém-formada que não teve essa oportunidade na graduação de estudar gestão e empreendedorismo, de dizer, eu fiz o orçamento aqui, deu 15 mil, mas eu tenho vergonha de vender para o paciente 15 mil, porque eu acho caro. E, tipo, não é caro, às vezes é o preço justo do tratamento, que o paciente está com a boca muito sofrida ali, nunca cuidou, e dentista, às vezes, recém-formado, ele fica com vergonha de dar o orçamento. Quando você estuda gestão, você entende que o preço não é só o preço daquele material, da massinha que você colocou dentro na hora. É o custo do consultório que você teve que montar, é o custo da sua auxiliar, é o custo da sua recepcionista. São os impostos e taxas que você paga. E o que você precisa continuar estudando para poder você ser um profissional de... Congresso, você vai todo ano, eventos. Você tem que estar sempre atualizado. E como eu te falei, lembra que eu falei assim, que o mercado também influencia isso? Sim. Influencia até isso, porque às vezes você tem, sei lá, ao mesmo tempo, 10 gerações que eu digo é a evolução de um produto para restaurar o dente. Por exemplo, uma resina. Eu tenho uma resina boa que foi desenvolvida em 2000. Aí, na outra foi desenvolvida com esse benefício. A outra, mas ela não sai de linha. Ela continua no mercado. Sim. Então, você tem vários tipos de um material específico, por exemplo. E aí, esses materiais, eles custam tanto. Então, se você vai utilizar tal material, que é um material que ele não vai fazer mal à saúde, mas não é tão bom, pode substituir. Porque a tecnologia, entendeu? Assim, a tecnologia vai desenvolvendo esses produtos e que influencia nessa questão. Então, para o estudante, ele tem que sair sabendo isso, que se ele, né, quando ele for fazer a sua vida no consultório, ele tem que entender de gestão, que é isso que o doutor Eduardo está trazendo. Mano, eu não vou citar o nome da clínica, nem do colega, obviamente, por questões éticas, mas tem um colega da minha turma que ele se formou, acho que um semestre na minha frente, e montou um consultório, ele e o irmão dele. Daqui a pouco, juntou mais amigos, montaram 5 consultórios, em 3 estados diferentes. E hoje ele é dono de uma franquia, com uma rede de mais de 250 consultórios. Nossa. E é um cara que está ali com seus 38 anos de idade, e assim, hoje ele é administrador e gestor de clínicas odontológicas. O cara na gestão, a odontologia não é só consultório, pode ser gestão também, tanto privada quanto pública, porque cada consultório tem que ter um responsável técnico. Cada clínica tem que ter um responsável técnico. Aí você vai gerir aquela clínica.
E faz parte, né, também. Qual a importância de entender a parte ética e profissional, assim, né? Porque... Aí a gente nem falou não é? Bom, tá esperando chegar nessa hora, que essa aí é minha praia, tá? Exatamente. Das cadeiras a gente falou, mas pulamos. Mas... Como o conselho, por exemplo, influencia nisso? Na verdade, precisa estar diretamente ligado a essas clínicas, a esses profissionais. E a importância de também ressaltar e falar para o pessoal que está entendendo melhor da odontologia agora e para quem já é estudante, enfim. A parte ética, qual o ponto específico assim que você pode falar? O conselho, ele é guardião da ética profissional, seja de medicina, seja de odonto, de nutrição, fisioterapia, qualquer profissão. Ele é guardião da ética profissional, do exercício profissional. E como é que vai isso? É na relação profissional-paciente. Muitas vezes um profissional ele vai querer fazer um tratamento que ele não está capacitado a fazer. Vamos usar agora o exemplo da harmonização orofacial. Desde quando a gente vê umas intercorrências acontecendo. Erro pode acontecer? Pode. Mas se você é um especialista, você sabe tratar aquele erro. E aí você trata o erro, o problema que aconteceu, e você, eticamente, não vai ter um processo, não vai ter uma condenação. Mas você não é habilitado. Aí se mete lá a fazer um procedimento que você não está habilitado. Não fez especialização, não aprendeu na graduação. E não sabe resolver problema. Aí mutila um paciente. Esse profissional vai ser... Mutila, no caso, machuca. Né? Machuca. Machuca o paciente, deixa uma lesão no paciente. É o termo que a gente usa, pessoal. E aí deixa uma sequela no paciente e aí esse profissional vai ser responsabilizado. Às vezes a questão mercadológica, por exemplo, a gente tem uma regra no Código de Ética que é não poder anunciar consulta grátis, não poder divulgar preço, fazer concorrência desleal, fazer promoção, Black Friday, essas coisas não podem. Tem essas normas no Código de Ética. Para a gente, quando está ali na graduação, é meio chato estudar isso. Mas depois que a gente se forma, a gente entende a importância de ter essas regras, porque senão o mercado ele não se regula, o mercado ele vai se consumindo ali internamente e o papel do conselho é justamente esse, é fiscalizar essas práticas. Por isso que muitas vezes o jovem recém-formado ele fica meio com raiva do conselho. O conselho não deixa eu fazer nada. Eu disse, não, calma, jovem. Jovem, o papel do conselho é fiscalizar a ética. Quando você erra, a gente vai lá e corrige, diz, o caminho não é esse não. Se insistir no erro, aí é aberto o processo ético, você responde. E até uma área também de atuação da odontologia, que é a odontologia legal, que é uma especialidade que vai que passa pela questão das perícias forenses. Vou dar um exemplo. Aquele acidente que teve da Air France, aquele avião que caiu. Sim. Os corpos, quando foram para ser identificados, foram dentistas que foram odontologistas para identificar os corpos. Quer dizer, não precisa nem teste de DNA. Foi feito um cirurgião, acho que fez DNA depois, mas primeiro foi um cirurgião dentista, pegou o prontuário do paciente no consultório, comparou e deu o laudo para dizer quem era quem. Além disso, a parte de processos, perícias judiciais, que acontecem muito. Quem tem plano de saúde aqui, às vezes vai ter que fazer uma cirurgia terceiro molar. Você é que tem 16, 18, 20 anos. No caso, o famoso siso, né? Você tem que operar. Famoso. Quem nunca? Não, eu nunca ainda. O meu tá aqui, ó. Tô preservando o meu, morrendo de medo de tirar. Eu tirei 2, tá? Tem 2 guardados aqui. E aí, o especialista nessa área, muitas vezes ele vai dar um laudo dizendo, essa cirurgia aqui é uma cirurgia de risco, o paciente tem que fazer ela no hospital, ou então não dá para fazer no consultório. E aí tem a importância do odontologista nessa área, que é uma especialidade também da odontologia. São mais de 22 especialidades, quer dizer, é um bocado de área de atuação. Então, o cara aí que quer fazer odonto no futuro sabe que vai entrar um leque de possibilidades aí no mercado de trabalho. Você quer ser dentista, não quer ver paciente, vai fazer radiologia. Você vai ficar só ali no computador fazendo laudo. Olha, sabe o que eu falo? Eu falo que o currículo, né? O currículo do nosso estudante, eu sempre falo para eles no início. O currículo de vocês vão construir aqui, com a gente. Por quê? Porque a gente tem o que a gente precisa, que é o que está posto na lei, né? Sim. Tem os nossos diferenciais, claro. Mas você vai ter oportunidades nesses 5 anos. E você precisa aproveitar essas oportunidades. Então, assim, quanto mais você lê sobre as áreas da odontologia, né? Se você gosta da odontologia, ou pelo menos você gosta um pouquinho. Mas durante a sua formação, se você for lendo e for conhecendo todos esses campos, todas essas especialidades, você vai construindo o seu currículo lá dentro. Porque quando você sai no mercado de trabalho, você vai ter vivido já essas experiências. E aí vai ser mais fácil para você se inserir, para você até se realizar profissionalmente. Que massa. Então, eu costumo dizer isso. Por que eu digo isso sempre? Porque na minha experiência, como eu fiz uma faculdade que também foi pública, eu peguei 3 greves. Eita. E aí, uma delas foi de 6 meses de duração. Então, eu fiquei muito desmotivada com a odontologia.
E aí eu fui ser professora de inglês, eu fui vender brinco, que legal. eu fui vender camisa, eu fui fazer outras coisas. Tentar, né? Eu fui ser voluntária também. Então, assim, essas experiências que eu considero elas minhas experiências curriculares da graduação, Claro, sim. da greve, elas foram boas pra mim. Claro. Todas as nossas experiências que a gente faz nesse período, porque é um período que a gente tá lá, jovem, né? Cheio de vida, cheio de energia pra investir. A gente tem tempo, né? Muitas vezes, quando a gente faz a graduação, a gente só faz a graduação. Então, a gente tem tempo pra aproveitar. Eu digo, aproveitem, explorem a gente, eu falo. massa. Pra poder viver isso, assim, pela minha experiência que eu tive, né? E voltando ao que o Eduardo falou sobre empreendedorismo, né? Hoje eu acho que várias profissões, se o cara não tiver olhar para empreendedorismo, ele talvez esteja perdido no mercado. E aí, quanto é importante o aluno também olhar para essa cadeira de gestão, né, Eduardo? Assim, talvez tem um leque absurdo para odonto, mas ter um olhar, acho que, para marketing, para empreendedorismo. Veja, você montou um consultório, uma clínica odontológica, juntou você, um colega seu dentista de outra especialidade, uma recepcionista e 2 auxiliares, são 5 pessoas trabalhando. É uma empresa que você está funcionando ali, entendeu? Sim. Você quer expandir mais um Tem pouquinho? despesa, Daqui tem- a pouquinho você vai ter que saber fazer marketing, você vai ter que saber Ou fazer não, você venda, pode contratar. você vai ter que saber fazer vendas de maneira ética, o uso de redes sociais também. Quer dizer, é muita coisa para trabalhar e estudar por aí. que O tem- uso de redes sociais de forma ética, né? Sim, claro. E claro. aí também tem isso também. Entra o conselho, né? Entra o conselho, tem toda uma legislação. Então, assim, que a gente, assim, justamente trabalhando numa equipe interprofissional, né? Você vem com a sua especialidade, a gente vem com essas informações aí que o conselho também traz para essa questão, enfim. O conselho também fiscaliza isso. Massa. Mas assim, eu sou apaixonado pela profissão, né? De família não tem nem como não ser. Não tem como não ser. E assim, lembrando de várias coisas, conversando com vocês. Prótese bucomaxilofacial. E o que é isso? Vamos lá. O paciente que é mutilado. Vamos lá, o cara que perdeu um olho, perdeu uma orelha, A gente perdeu um falou nariz. mutilado de novo, viu? Você viu? É a palavra que tá aqui assim, mas assim, você perdeu um nariz, um câncer que perdeu o nariz. E aí você vai conviver igual a Voldemort lá? Não vai, entendeu? E aí eu vou dar um exemplo de Cartola. Sim. Que acho que a turma jovem não vai saber quem é Cartola, mas deu um Spotify aí, bota Cartola, um incrível cantor. E ele usava uma prótese nasal com aquele óculos lá dele e tinha uma prótese. E aqui é um dentista que faz. Sabia que era um dentista que fazia isso. Olho, o dentista Deus. faz olho. Olho, orelha. Na minha faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um olho para colocar num paciente Eu também. que tinha perdido um olhinho. E a gente reabilitou, Fazer? faz um olhozinho de acrílico, constrói, pinta a íris, faz todo Giovana o tá processo de chocada. construção e Eu reabilita o pensei que eu- paciente. Eu Paciente que tem acho que ela câncer. tá pensando assim, eu pensei que eu conhecia o que era. Não. ser Não, eu também A achei, gente achei, não achei, achei sabe. que não sei É. dentista. O Não Hospital faço do ideia Câncer agora. aqui de Pernambuco, várias pessoas têm câncer de maxila, é mutilado, ele perde todo o osso aqui. E é feita uma prótese por um dentista para reabilitar a maxila como um todo. E não é só dente. Sim. É bochecha, estrutura é lábio, é nariz, É olho. é olho, é Tô orelha. chocada com Você vai ver caso de orelha que o cara bota implante aqui no ossinho do paciente e encaixa com um clipe a orelha. E fica igual, de silicone, bem feito. E com a evolução da tecnologia, você faz escaneamento de um lado, espelha no computador e uma máquina imprime lá o silicone e depois você só caracteriza. É assim, é um campo da odontologia. É. Eu não fazia ideia, não. cara. Eu não fazia ideia. O Gil, sono foi demais, assim, pra mim, realmente. Foi tudo. muito bom. Manu e Eduardo, umas perguntas válidas para os dois. Acredito eu que as pessoas procuram vocês para correção. É uma dor no dente, quebrou um dente. A odontologia, ela também é só corretiva ou ela também pode ser preventiva? Eu posso buscar um dentista para me cuidar, mesmo sem ter nenhum problema no dente. Bem melhor, né? Fala para os dois. Fala. Não, é bem Primeiro as damas, melhor, né? né? Acho que vocês estão procurando na hora da dor, né? Não, Mas tá errado. eu falei aqui há pouco, né, que eu tive experiências positivas no dentista, porque eu nunca tive cárie. Pelo menos eu já tive, né? Depois de adulto eu tive, na época do 3º ano, do vestibular, eu só estudava. Eu tive 2 cáries, mas até então eu nunca tinha tido. Então eu sempre Você fazia a fui... prevenção, você fazia, Eu sempre tava fazia lá. sempre a prevenção, eu ia sempre pro dentista Então você pra tem um cuidar. papel também de educar a sociedade. Vocês precisam educar as Sim, pessoas. lógico. Porque a galera só procura vocês para na hora da dor. É porque saúde, Léo. Eu tô rindo porque é minha realidade, mano. Eu trabalho com parte de prótese, de implante, de reabilitação. O paciente só vem pra gente, dente tá quebrado, Não, tá com dor e tal. Cara. E a gente fala, ó, eu conto nas mãos quantos pacientes são disciplinados. Numa mão só, viu? Meu De ir de Deus. 6 em 6 meses ao dentista pra fazer aquela profilaxia, que é a limpezinha que a gente faz, raspagem de tártaro, que, minha gente, tártaro todo mundo tem. Não tem. Você escova, passa fio dental, você é perfeito. Mas vai ter tártaro, porque a saliva vai acumular ali embaixo do dentinho aqui por trás. Sim.
e vai acumular. Tem paciente que vem com tártaro bem branquinho, porque a gente vê que ele escova. Tem paciente não, vem com aquele tártaro amarelo, escuro, de fumante. Aí você pergunta, você fuma? Não fumo. É um café, é um então vamos café. melhorar essa escovação, né? Meio que passar fio dental. E essa prevenção não é a cárie, entendeu? É a de 6 meses, às vezes 3 meses, dependendo da condição do paciente, de estar indo no dentista fazer essa prevenção. Além do atendimento clínico, tem uma prevenção muito importante, que é a questão do flúor na água. Na água que a gente bebe. O flúor ele é preventivo de cárie. E Pernambuco não tem. Não tem isso. Não ainda. tem aqui em Pernambuco, no sul e sudeste é uma coisa super normal. Água com flúor. A água do abastecimento, do chuveiro e tal. Sim. E aí são os sanitaristas, que é também uma área da odontologia, tem muita dentista que é sanitarista. Que A é a área da secretária de saúde do Recife hoje, ela é A dentista secretária de saúde hoje é dentista. do Recife. Que massa. E é essa turma que trabalha com isso aí. É uma coisa importante deles estarem vendo, porque é uma prevenção da saúde de maneira coletiva, entendeu? É outra área de atuação da odontologia também. Que massa. E entra muito no que vocês já falaram, sobre esse leque de oportunidades e tudo mais. Prevenção é muito importante, né? É porque, ele disse assim, não, porque eu sou que vai fazer a reabilitação, é a prótese, quem perdeu o dente. Já eu, que a minha especialidade, por exemplo, é a parte da ortodontia, como eu falei, de aparelho. Normalmente, para você botar aparelho, você não pode estar com cárie, com essas coisas. Então, vai chegar Tem tudo... que prevenir. Vai chegar tudo com o dentinho limpinho. Então, assim, eu não consigo fazer essa outra parte, que é a parte da clínica, da promoção de saúde. Mas Eduardo já citou aqui, doutor Eduardo já citou a odontopediatria, que é a área da saúde da criança. Então, muita gente hoje já tem essa consciência, essa educação de que precisa cuidar do dente, que não tinha antes. Ou que não pode consumir doces, porque vai ter mais facilidade de desenvolver a cárie, por exemplo. Então, essa parte da educação em saúde serve para tudo, para odontologia também. Para você não ter hipertensão, você sabe o que você precisa fazer. Para você não ter experiências negativas na odontologia, você também sabe. Então, o dentista tem esse papel também de dizer, de falar como é que você deve cuidar do seu dente, como é que você deve manter a visita no dentista sempre para poder prevenir os problemas. Uma coisa de prevenção para quem está ouvindo, todo mundo sabe do teste do pezinho, né? Sim. Sim. Pronto, teste da linguinha. Você sabia que existia isso? Não. Pois é, existe o teste da linguinha que é feito pelo cirurgião dentista. Mano, eu acho que tá bem mais por dentro do que isso daí. Tem. Eu acho que fiz, minha filha fez, eu acho, Teste né? da linguinha, porque o teste da linguinha, ele existia, deixou de existir, mas tem a ver, às vezes, com a facilidade que o bebê vai ter de mamar. Se ele tem uma língua que tem que a gente chama o freio, né? Que prende, assim, um pouquinho a língua do bebê. É isso mesmo. Às vezes precisa fazer um mini cortezinho. Minha filha fez, eu fiz também. O meu filho fez. Minha filha fez. O meu terceiro filho fez. Meu terceiro. Ele precisou fazer, os outros 2 não. Mas ajuda, às vezes, essa questão da amamentação. Sim. E isso é uma equipe também multi, o dentista, a odontologia do bebê, a odontologia para bebês, que está dentro da Mais uma, né? odontopediatria. Mais uma. É a odontopediatria, dentro da odontopediatria, né? Mas é essa linha de muito mais preventiva, que a gente trabalha já desde a gravidez, porque existe também a odontologia pré-natal, que não é uma especialidade, mas é uma atuação do dentista. É um acompanhamento, Um né? acompanhamento, porque as gestantes, elas também têm uma tendência de ter problemas no parto se não cuidar da saúde da boca. Então, precisa fazer essa educação em saúde, manter a saúde saudável para não desenvolver uma hipertensão ou um parto prematuro. Tem relação também. Então, essa parte da educação, assim, de você orientar a população para cuidar da saúde também existe no profissional. É uma competência que a gente precisa ter como dentista. Que massa. Eduardo, e eu acho que também, Manu, um estudante de ensino médio que quer fazer odontologia, o que ele precisa pesquisar na universidade, numa escola, na faculdade, para ele ter certeza que vai fazer um bom curso? Quais são E escolher o lugar certo. as características, o local, enfim, o que ele precisa saber para ser um excelente profissional no futuro? Manu, eu vou falar enquanto a visão do Conselho Regional, tá certo? Depois você Tudo fala bem. da visão pedagógica. Massa, legal, Michael. A visão do Conselho Regional, primeiramente, é uma escola que seja registrada no Conselho Regional, que seja escola regular, que tenha autorização de funcionamento do MEC. Não vai entrar na escola com a escola esperando a autorização do MEC para poder funcionar, não. Segundo ponto, equipe docente. Procure as faculdades que têm mestres, que têm doutores, que têm professores, que têm experiência para além da docência no consultório também. Por exemplo, Manu é coordenadora de graduação e tem um consultório dela. Ela sabe o que é a vida real. Sim. Não é só aquele negócio da aula, ficar em sala de aula. Ela sabe onde o calo aperta muitas vezes ali, que tem professores que só são professores, estão na clínica, têm uma experiência, são referências para a gente, mas que não é naquela clínica do dia a dia. E
procurem turmas pequenas. Eu fui da FOP, eram 50 alunos por turma. A gente achava muito, dividia a turma em 2, 25 e 25, e eu ainda achava muita gente numa sala, porque é um ensino que requer o professor do seu lado, literalmente. É um trabalho muito artesanal. Tem a parte técnica, científica, muito grande, que a gente tem que estudar muito, mas é muito artesanal, minha gente. Na hora que você pega uma broca, abre a boca do paciente, tem uma língua ali, tem uma bochecha, tem um corte para você fazer, uma artéria que passa, um nervo, e você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não. Quando você tem um professor perto de você ali, lhe dá uma segurança para quando no futuro você estiver no mercado, você diz, aqui eu já sei fazer de olho fechado, é tranquilo para mim. Do que você chegar e estar naquele volumão de 100 alunos de uma vez só, e aquele método de formação de mercado mesmo, método fordiano de produção de aluno Isso. e de profissional, que a gente sabe que existe no Brasil claro. isso, e é natural em qualquer lugar do mundo. E aí acho difícil para profissional de saúde como um todo, não só dentista, sabe, mano? Para médico, enfermeiro, que vai cuidar da saúde da gente. Você não vai querer entregar sua saúde para um profissional que não tem uma formação tão boa. E aí, assim, a faculdade que não tenha tantos alunos por turma, que os professores, além de serem médicos, doutores, estejam também trabalhando na clínica, atuando no consultório. Manu? Interessante. A gente falou, né, algumas coisas aqui assim, sobre a escolha, né? O que é que a gente deve pensar. Eu acho que a parte da tecnologia, ela precisa estar presente Sim. na formação, porque a gente já falou aqui as razões, porque você vai se deparar com isso no seu mercado de trabalho. Então, a tecnologia na formação, ela é importante. As práticas, porque você precisa de muita prática para você ter todas essas habilidades. E práticas, muitas delas técnicas, né, da técnica odontológica, mas essas outras práticas complementares à formação, que são as práticas que você vai ter de se relacionar com a pessoa, ou as práticas nos cenários diferentes. Por exemplo, eu vou ter a experiência dentro do hospital, eu vou ter a experiência lá no posto, né, para conhecer qual é a população que quem trabalha no SUS, na unidade básica de saúde, está lá. Então, às vezes, não é uma prática que vai ser para ensinar a técnica da odontologia, mas simplesmente para conhecer aquele espaço lá. E, então, acredito que a prática, a inovação, eu acho que realmente vai fazer muita diferença. E quais os diferenciais da FPS para um estudante que quer fazer odontologia? O que é que ele vai encontrar na faculdade que ele talvez não encontre no mercado? Tá, na FPS, a gente tem um currículo que envolve a prática, né? Inclusive, até o doutor Eduardo trouxe essa questão do corpo docente. Ele tem a formação de mestre, doutor, mas a maioria dos nossos docentes, eles também são clínicos. Então, eles vão trazer a realidade para a clínica. A gente discute nos nossos grupos tutoriais, que é aquele método, né, de grupo, assim, que a gente trabalha para trazer os assuntos e discutir muito próximo do estudante, da realidade deles, parte da vivência que eles estão lá nessas práticas, para poder ler, estudar e discutir isso no grupinho pequeno aqui. O grupo pequeno que o Eduardo falou. Que o Eduardo é importante falou. ter grupos pequenos para... Isso. Legal. E eu penso que a infraestrutura que a gente oferece, né? A gente já recebeu muita gente aqui que veio conhecer dentista já, que fica encantado com a nossa infraestrutura de clínica, que fica encantado com a inovação que o nosso currículo proporciona para isso. Então, eu sou suspeita para falar, Léo, porque É importante, porque... Veja, porque eu tô assim super envolvida. Realmente a gente se dedicou muito para montar e a gente sempre está pesquisando e atualizando a nossa matriz para que a gente consiga formar uma pessoa para o futuro. Entendi. Né? Para incorporar isso aí do E futuro. qual o papel do IMIP, como nossa clínica, nosso hospital escola, para o seu curso? Assim, como é que o aluno de odontologia ele atua também lá no IMIP? Ele tem o IMIP como principal, assim, campo da gente conveniado, né? O IMIP, ele é uma referência na odontologia hospitalar, que é um campo... É mesmo? É. É legal. Ele tem a residência de odontologia hospitalar, foi o primeiro daqui de Pernambuco. Isso. Para odontologia hospitalar. E a gente insere eles nesse cenário. Lá no IMIP também tem o CADEF, que é um centro de atenção aos defeitos da face, que são pacientes que têm fissura de lábio e palato. Então, ele vai ter essa vivência lá dentro do IMIP. E é a nossa carga horária de prática, né, Léo? Que é dentro do IMIP e também fora do IMIP, porque está nas unidades de saúde. E eu acho que esse é o grande diferencial. O IMIP é uma excelência também, não só na saúde como um todo, mas na odonto. A gente tem realmente esse privilégio. Somos IMIP de coração. Fora o laboratório, você tem na casa, fora a sua clínica escola também, que está dentro do campus. Essa clínica que eu falei, né, que as pessoas vêm conhecer, que é todo mundo encantado. Na clínica, você sabe que a gente tem um equipamento
que é o laser, né? Que a gente adquiriu um laser de alta e baixa. É um equipamento que só tem 3 no Brasil. Aqui, acho que o único em clínica escola, né? O único em clínica escola. Uhum. E o nosso estudante, ele vai ter isso. Isso é uma coisa, assim, incrível, assim. A experiência que ele vai ter, além da formação, assim, o que ele vai ter de diferencial para o mercado de trabalho, ele já sai na frente. Ele não vai sair um especialista em laser, mas ele vai já sair muito na frente quando ele tem essa experiência aqui na nossa clínica com laser, por exemplo. Que massa. E entra muito também nos materiais, né? Que o estudante precisa utilizar. E aqui o estudante, ele tem isso também, né? Caramba, tem isso. É porque é tanta coisa, né, que a gente fala. Fala aí. Porque, é verdade isso. imagina. O estudante FPS, ele usa o equipamento da faculdade, é isso? Ele usa... Existe, pra gente aprender nos laboratórios, a gente tem aqueles instrumentazinhos que vocês veem, né? Que raspa, que fura, faz barulho. A caneta de alta rotação. Fala desse barulho, não. A caneta traumatiza. A caneta de alta rotação, a caneta de baixa rotação, que são todos os equipamentos. O kit acadêmico, que a gente chama, é da FPS. O estudante não precisa comprar. O instrumental para ele aprender a fazer a raspagem do tártaro que ele falou, do Teodoro falou, é da FPS. A broca é da FPS. Então... O material de consumo também era FPS. Na clínica, no laboratório, assim... Esse aí não existe no Brasil, não, tá? Não existe mesmo, não, porque... E aí, Eduardo, é verdade? Na minha época da graduação da FOP, era o perrengue que a gente vivia, era comprar material. Eu lembro... Meu Deus, lá vamos integrar. 2004, por aí, o kitzinho acadêmico era R$3.000 que a gente comprava. Em 2004? Lá atrás, Olha assim, isso. quando eu estava na graduação. E eu tinha que comprar resina, comprar fio de sutura, comprar gesso, tudo a gente tem que comprar para poder ter a prática. Se você não comprasse, a faculdade não lhe fornecia, mesmo sendo a faculdade pública. Não sei se na federal era assim também. E, inclusive, Léo, assim, até que ele falou da universidade pública, eu me lembrei, por exemplo, a gente tem vaga de ir para a Uni, né? Sim. E às vezes são estudantes que eles, talvez, se eles fossem para... Até, assim, na federal, acho até que ele tem, eu não sei, não posso afirmar. Mas, assim, aqui na faculdade, o estudante que vem do ProUni, ele não vai precisar gastar também. Sim, então, ele vai ter esse benefício a mais também. O estudante do FIES, que já está meio que lá apertado para poder fazer o curso, ele não vai ter esse custo a mais para poder cursar. Então não é seletivo. Todo estudante, dependendo de como ele entrou na faculdade, ele vai ter acesso aos instrumentos, à clínica, ao IMIP. É universal. Universal. Que massa. Que bom. A gente brinca assim, né, Léo? Que todo podcast a gente quer fazer um curso diferente. Acho que eu vou fazer todos os cursos de saúde já. Eu vou terminar minha vida fazendo saúde, gente. Verdade. Seja bem-vinda. Eu fico convencendo o povo, portadores de diploma. E fala muito também sobre a carreira que vocês escolheram, né? E Eduardo é o presidente do conselho aqui, né? Isso. Como foi que você chegou lá? Cheguei com indignação. Porque a gente, Eduardo, desculpa interromper, a gente precisa de exemplos, né? E você é um cara muito novo, e você hoje está no, talvez, tá no supra-sumo ali da tua profissão, olhando todos os profissionais de um outro degrau. Mas você foi estudante, graduação, fez pós, trabalhou, ralou, fez... Então, assim, você passou por todas as etapas para ser um presidente de um conselho. Fala essa linha do tempo e importância disso, né? É uma responsabilidade muito grande ser presidente do Conselho Regional, porque você vai fiscalizar e vai zelar pela ética de todos os seus colegas no seu estado, aqui em Pernambuco, e você é olhado, tem que ser um teto de vidro, você tem que andar na linha 100% no tempo. Total. E minha carreira, quando começou, vim de uma família de dentistas. Quando eu me formo, algumas coisas que eu encontro no mercado que eu acho que não são antiéticas, que eu acho que são antiéticas, que eu acho que são erradas, eu começo a querer melhorar a profissão. Sim. Para além do meu consultório. Eu podia muito bem ver do meu consultório. Estava feliz da vida, viajando 2 vezes por ano para fora do país, cuidando da minha família. Estava tudo tranquilo. Já estava ali. Não tinha esses aperreios todos que eu tenho hoje. E aí, só que foi necessário. Eu entrei no Conselho Regional, primeiro para querer melhorar a comunicação do Conselho Regional, que é um órgão público federal e que só se comunicava pelo site e por diário oficial da União. Eu disse, não, rapaz, o Conselho tem que se comunicar por Instagram, tem que se comunicar via Facebook, via WhatsApp, tem que chegar no profissional que está lá na ponta. E eu comecei a entrar no conselho para brigar por essa melhor comunicação. E aí fui membro da comissão de ética, fui membro de comissão do Conselho Federal também, e a paralelo a isso, vivendo do meu consultório, porque eu vivo do meu consultório particular, que eu trabalho e vivo daquilo ali. E aí, em 2019, chegou a oportunidade do grupo, disse, é importante renovar a entidade do Conselho Regional. Sim. Topo a missão de ser presidente, aí eu respirei fundo
Eu tinha 32 anos ali na época. Eu disse, rapaz, isso vai dar um trabalho. E dá muito trabalho, porque você discute tudo. A gente está numa discussão agora importante sobre exame de proficiência. Até eu trouxe esse debate, mandou algumas vezes. Foi feito um piloto no estado do Paraná. E você está discutindo exame de proficiência para odontologia. A medicina está discutindo isso também lá. Não é um debate que se rola, não. É uma construção que os conselhos fazem, entendeu? Tem que ter esse debate. O profissional de saúde que está saindo no mercado hoje, ele de fato está preparado para atender a saúde da população sem prejudicar a saúde dela. É um debate que o conselho faz. Tem que fazer com muita responsabilidade. Porque se eu fizer uma avaliação e disser, não está não. E aí? Como é que trata isso? Qual é a confiança que eu vou ter no profissional que de fato não está... É um debate muito sério que a gente tem que fazer. Chancelar os cursos de especialização. Tem colegas seus que foram meus professores que às vezes montam um curso e você diz, rapaz, está faltando esses documentos aqui. O cara não sabia e tal. E você tem que ajudar aquele professor que foi seu professor a montar, estruturar o curso. É uma questão de muita responsabilidade, mas que vale a pena. A experiência que eu tive no Conselho Regional, a experiência que eu tive no Movimento Estudantil, eu recomendo a quem está novo aí com seus 16, 18 anos, fazer movimento estudantil, viver a faculdade, viva. A melhor época do mundo é quando você está ali no finalzinho do segundo, terceiro ano, que é na minha época, viu, Manu? Não sei como é que é hoje. A faculdade para se dedicar. Fui bolsista do PIBIC, fui bolsista da FACEP, fiz movimento estudantil, viajei bastante esse Pernambuco e esse Brasil, procurando outros contatos para ser a pessoa que eu sou hoje. E vale a pena. O Manu falou, tem energia, tem tempo. A maioria, porque alguns a gente sabe que trabalha, mas se dedique porque vale a pena. São coisas que você vai levar para o resto de sua vida. Massa. Muito bom. E a odontologia, só tem um cenário mais global, assim, você falou fora do país, né? O médico, ele acaba atuando também. A gente está muito distante da odontologia no mundo. Como é que a gente está, a nossa odontologia hoje no Brasil? Ou talvez em Recife, enfim, como é que a gente está? Eu vou dizer que a gente está distante, sim, Manu. A gente está na frente. Que massa. A gente está distante na frente. O Brasil hoje ele é exportador de implante dentário. Sim. Que é uma tecnologia bem avançada. O Brasil hoje ele é exportador de implante dentário. Legal. Ele é exportador de mão de obra da odontologia. A gente produz resina. A gente tem muita tecnologia. A gente exporta professores. O Brasil, para o mundo, é referência. O presidente do Conselho Federal ele diz hoje, o Brasil tem a maior e melhor odontologia do mundo. De fato, a maior, porque tem o maior número de profissionais no mundo é o Brasil. Uhum. E a melhor, porque a gente tem os melhores profissionais do mundo. E a gente fala isso sem nenhuma vergonha de errar. Tecnologia, a gente tá à frente, tá tudo à frente. Profissionais que foram fazer cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial na França, voltam pro Brasil e voltam, rapaz, eu achei que ia ser um negócio muito a mais. Uhum. Acho que a gente faz muito mais. A parte de estética, de tecnologia digital. A FPS tá com laser agora, que eu nem sabia que eram 3 só no Brasil, os caras estão com laser na graduação. Quer dizer, o dentista que vai sair formado, ele vai sair lá na frente. O cara que tá com 20 anos, 22 anos formado, tá operando com laser que a maioria não tem, entendeu? E é isso, a gente tem a melhor odontologia do mundo hoje. Agora, graças aos profissionais e graças aos professores que estão ali norteando a gente. E ao aluno que estude, né? Tem que estudar. Não, exatamente. Tem faculdade boa se o aluno não se dedicar, né? Exatamente. E influencia muito no que as pessoas vão escolher, né, para o curso. Saber disso, saber que o mercado ele traz oportunidades assim, aqui, né, perto dessa galera tá decidindo, saber que existe essa oportunidade, esse leque amplo, né, já é muita coisa, já é um pontapé inicial para decidir, vamos fazer saúde, vamos entender que odonto também é legal. Pode ser uma piada mais engraçada, assim, porque a profissão de vocês, para criança, ela assusta um pouco, né? Aquele barulhinho lá, aquele laserzinho lá, e o dentista às vezes é visto como, não quero ir porque vai doer, aquele barulho é meio assustador. Mas isso foi melhorando também, né? Com essa tecnologia, o próprio laser, eu soube que o laser não faz nenhum barulhinho, não faz nenhuma dor e tal. O laser que a gente tem aqui, ele tem algumas técnicas, né, que a gente utiliza com ele, que a gente não precisa usar o barulhinho da broca. Ai, aquele barulhinho que lá na recepção. Você já entra no dentista já pensando, espero que não precise, não quero escutar, e aí só vai. Então vocês também têm uma arte ali no consultório, né? Do paciente entrar, às vezes entra travado, e vocês têm toda uma humanização com o paciente, né? Tem que cuidar da humanização, sim. Tem que. Na verdade, eu sempre digo assim, quando você me perguntou sobre ensinar e educar. Sim. Quando você trabalha só para educar, veja como é muito melhor. Você vem para mim, eu vou só fazer aquela limpezinha com a escovinha e passar o flúor.
né, não incomoda. Você foi, gostou, assistiu uma TV que às vezes tem ali, né, no consultório do dentista, para ouvir uma musiquinha. Sim, acalma. E acalma o paciente. E aí depois você vai para casa e fica feliz, que bom, não vou precisar de nenhum procedimento, né, que vai doer. Então, se a gente puder fazer essa odontologia diferente, que seja uma odontologia para ensinar todo mundo a ter melhor saúde bucal e não precisar de ter essas experiências de dor, seria um mundo maravilhoso, né? O dentista humanizado, ideal. ele obtém sucesso com os Ele pacientes. também vai ter. Que massa. E também, né, assim, tem a empatia quando tem a dor, lógico, né? Tem o cuidado, a conversa. Claro. A gente sabe aqui que a gente tem esse cuidado até na nossa formação Sim. do nosso estudante. E lá no IMIP, que também tem essa cultura da humanização também, né? Que aí vai sendo embutida na formação quando o estudante vai para lá também. E faz toda a diferença, né? Faz. Como faz? Eu tive uma formação mais daquele dentista antigo, que gosta do barulho da broca. Seu pai, então, me colocava... O seu pai do pedal, né? Meu pai formou-se em Caruaru. As histórias que ele conta são assustadoras. Na época dele não era luva, não tinha isso lá atrás. Meu pai formou em 85, quer dizer, não tinha luva, era chumaço de algodão, sangue na mão e alicate. E a foto do professor com cinzeiro na cadeira. Meu Deus. Fumando. Eu disse, meu Deus, o que É era muito isso? rápido. Minha gente, é muito Olha rápido. como evolui isso. Né? Deixa eu falar sobre essa Não, evolução. por favor, claro. Léo, porque eu digo assim, não, o que eu falei pra você mais cedo, né? O mercado influencia muito a odontologia. Quer um exemplo? Covid. O primeiro profissional que foi mais visado foi o dentista. Porque abre a boca, porque... Que isso aconteceu em outros momentos, esse negócio da luva. Foi junto à história lá, que quando teve a AIDS, por exemplo, todos os profissionais de saúde, na época, certamente, usavam luva e tal. O único que continuou usando a luva foi o dentista. Sim. Aí agora veio o Covid. E a gente precisou outros recursos de biossegurança. O único que incorporou a prática para manter foi o dentista. Odontologia. Foi a odontologia. Então, assim, a gente é um profissional que é muito sério, muito cuidadoso, né? Assim, é por isso que a formação, ela realmente precisa ser uma formação séria. Você tem que ter o comprometimento com isso. E até isso do mercado influencia a nossa prática. Que legal. É muito impressionante. Essa do Covid foi impactante demais. Quando Foi começou o muito Covid, impactante. o retorno dos atendimentos ela teve. Suspendeu, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. 3 meses todo mundo fechado, até os consultórios odontológicos estavam fechados. Mas tinha o atendimento de urgência ainda. Que o cara ia lá, botava uma máscara PFF2, um avental, um capote e tal, e dizia, rapaz, o que é que vai acontecer? E ninguém sabia. E daqui a pouco começou a liberar o atendimento. Ele disse, não, o médico pode voltar a atender o paciente com máscara e o médico com máscara. E odontologia? Não tem Pois é. como. O paciente Não sem tem. máscara é a 25 centímetros, 2 palmos da sua cara e aerosol. Porque você vai com aquela turbina de alta rotação e aquilo vai aerosol para todo lado. E até hoje a gente não tem estudos que sejam consolidados para dizer, olha, em tanto tempo o aerosol decanta. Tem alguns, mas tipo, não é um negócio que é consolidado para você ter segurança de afirmar. E é uma profissão linda, mas é uma profissão que você arrisca a sua saúde também ali. claro. E aí você tem que se valorizar e tem que se formar muito com a questão da área de biossegurança, mas muito de verdade. Eu sou muito feliz porque a minha profissão, os meus colegas aqui em Pernambuco têm esse zelo, sabe? Que massa. A turma incorporou o face shield, que é aquela máscara de acrílico na frente para atender, touca, máscara, e assim, não é uma coisa que a gente vai voltar atrás, a gente vai continuar e consolidar, porque protege o profissional, protege o paciente também. Que bom. Que bom. Gil. Ai, que massa. Amei. meu Deus. E até... Por favor, fiquei impressionada com o dentista do sono, gente. Ah, Eu tô não, assim... ela vai usar, a próxima consulta dela ela vai procurar. Fazia, passei honesto, já achava Não. que era só ali a pouquinho, É a obturação. ótimo. assim. Mas vamos fazer assim, Universo. parte 2. Vamos discutir Não, parte sobre... 3. Tem uma trilogia da odontologia, né? Por favor. Que Eduardo, massa. deixa um recado aí pro estudante, Manu também, que quer fazer odontologia, o que é que ele pode esperar aí do futuro? Vou até falar olhando para a câmera. Pra câmera lá. Ah, é pra câmera. E pra quem tá ouvindo também, vamos Quem lá. tá ouvindo. Odontologia, se me perguntarem se eu faria de novo, sem sombra de dúvida, eu faria odontologia de novo. É uma profissão que é completa em sua formação, você tem diversas áreas para escolher. Questão da remuneração, que é um tabu muitas vezes. Se você for bem formado, se você estudar um pouco de gestão, se você se preocupar em trabalhar bem, você vai ser bem remunerado e vai ser reconhecido pela Então, sociedade. dá pra ganhar dinheiro com odontologia. Dá, e tem muita gente que ganha dinheiro com odontologia, seja dono de clínica, seja uma pessoa feito eu, que eu só tenho meu consultório, é eu, minha recepcionista e minha secretária. E você consegue viver bem desse jeito, entendeu? Vale muito a pena e ter tranquilidade, que outras profissões da área de saúde não têm. A gente vai ser o patrão da gente mesmo. Se eu quiser dizer, ó, fechei meu consultório esse mês, eu quero viajar.
Não tem isso, eu vou tirar minhas férias do meu plantão. Eu tenho 2 irmãs que são médicas e a gente tá planejando um cruzeiro pro ano que vem. E eu disse, qualquer data pra mim é data. E elas estão aperreando, brigando pra poder adiantar as férias. Tipo, a gente tem profissionais que vão ter o vínculo trabalhista, quem vai trabalhar no hospital, essas coisas, quem é coordenadora de graduação. Mas, assim, a maioria que vai estar lá no seu consultório tem essa liberdade. É uma profissão que, olha, volta atrás. Tu escolheria e indico para quem tiver em dúvida. Aí quem tiver em dúvida queira passar a vida estudando, porque é uma profissão que exige que você sempre continue se atualizando. O exemplo está aí, né? Em 85 ninguém usava nem luva e nem máscara. E hoje em dia a gente está com muito menos laser, meu amigo. E hoje a gente está com laser, luva, máscara, gorro, enfim, é uma coisa que você vai estar sempre se atualizando. Que massa. Eu sou suspeita porque sou apaixonada tanto que quero formar mais. E formar, assim, de forma diferente. Então, vem estudar com a gente aqui, que vocês não vão se arrepender. A FPS, a odontologia da FPS está esperando vocês para essa experiência de formação incrível. Vocês, mais uma vez, não vão se arrepender, porque a quantidade de prática e o contato com a tecnologia, a inovação, essas coisas, tudo que a gente falou aí, da formação mais ampla, da gestão, da humanização, a gente tá com isso aqui. Você não vai gastar para comprar seus materiais durante a sua formação. Então, a odonto, ela tem muitos caminhos. Essa coisa da tecnologia tem muitos caminhos na odontologia. A gente tem empresas aqui de Pernambuco que já são empresas de tecnologia, de odontologia digital. Então, assim, venham e cursar a odontologia que vocês não vão se arrepender e vão ser muito realizados. Que massa. E tá dado o recado. Viu? Isso. Eduardo, muito, muito obrigado por aceitar nosso convite. Foi um bate-papo massa. Ficaríamos aqui até... né? Amanhã, depois, tudo certo. Enfim. Manu, é fera. Parceira do Pessoal, marketing. Obrigada. eu que agradeço o espaço. É uma faculdade parceira do Conselho Regional. Tem tempo que a gente vem aqui sempre conversar com os estudantes, falar um pouco sobre odontologia, falar muito sobre ética. E adorei nosso podcast de massa aí para você que vai ser futuro estudante de odontologia e futuro colega de profissão nosso. Vamos lá. Valeu, gente. E aí, Léo, foi massa? Foi massa. YouTube, Spotify. Todos os Tem mais diretoria, lugares. tem mais onde? Tem na Apple, né? Na Apple Podcast, Spotify e YouTube. E acompanha a gente nas redes também, tá? Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Abração. Tchau.